Oiê! Oi, gente, tudo bem? E aí? É muito friozinho por aí? Hoje está um solzinho lindo, maravilhoso, mas está um friozinho por aqui, gente, que olha aqui o meu estilo, o meu look. Tive que colocar minha doma, não abro mão, mas claro, não ia ficar passando frio, então coloquei uma blusinha, mas vamos que vamos, né? O importante é que eu estou hoje aqui para trazer uma receitinha para vocês deliciosa, uma novidade. É uma receita que eu uso muito nas minhas cestas. É um pãozinho que se chama focaccia. Gente, ele é delicioso, é incrível, é super versátil, é gostoso. A decoração dele, final, assim, sabe quando a gente coloca aquele toquezinho que deixa ainda mais encantador? Então eu trouxe ele pra vocês hoje. Por quê? Porque ele é um pãozinho que a gente consegue usar em diversas cestas, né? Numa crazy food, numa cesta de happy hour. Ele super combina com várias cestas, né? Então, vamos lá? Eu vou trazer pra vocês do jeito que eu faço. E de uma forma especial, porque sempre a gente faz em modelinho retangular, quadradinho, redondinho, mas hoje eu vou trazer pra vocês a ideia da gente poder estar fazendo numa forminha de coração. Sabe por quê? O que está chegando, gente? E quanto mais a gente tiver de ideias para agregar, deixar mais ainda delicado, mais ainda no estilo, né? Aquele capricho com a nossa super criatividade. Então é isso. E aqui, até me surpreendo, viu, gente? Porque a criatividade que a gente precisa ter para trazer ideias novas para vocês, olha, eu vou falar, viu? Nem eu acredito que às vezes eu fico pensando, será que vai dar? Tem que dar, né? Tem que dar. Então bora lá, eu vou dar início aqui na minha receitinha. Vamos fazer juntos. E eu espero que vocês gostem, que vocês façam aí também. Ela é super versátil e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, eu não vou mentir, tô aqui com a minha colinha, porque eu não decoro todas as receitas, não adianta. Tá bom? Então vamos lá dar início. E aí, eu tenho certeza que a gente vai arrasar. A minha ideia da forminha de coração, que eu vou fazer hoje com vocês, eu também nunca fiz. Mas, como sempre, a gente faz tudo aqui e dá certo, né? Eu tenho certeza que também vai dar tudo certo. Então, primeiro a gente vai colocar na nossa tigela, aqui já peguei uma tigela grande, a farinha, o sal, o açúcar. Eu tô fazendo uma receita, gente, reduzida, que é uma demonstração pra vocês, mas depois eu vou deixar tudo certinho na medida de uma receita que dá uma forma grande, tá? E o fermento. Vamos dar uma mexidinha de leve para incorporar, né, esses ingredientes aqui. Muito bem. E agora nós vamos fazer o quê? Acrescentar a água morna, tá? Ela precisa estar morna. Quem gosta de meleca aí? Eu não sou nada chegada em meleca, mas faz parte, né? E o azeite. A gente tem que sempre optar por um azeite bom, né? Azeite de oliva. Faz toda a diferença aqui nessa receitinha, tá bom? Então, nós vamos mexer essa misturinha aqui até formar uma massinha meio pegajosa. Ó, já tá começando, tá vendo? Mistura bem. Gente, bora lá pôr a mão na massa. A gente vai ter que sovar, mexer aqui, né, na nossa receitinha aqui, na nossa melequinha, massinha, por uns 10 minutos, até ela ficar uma massa lisa e elástica. Vocês vão entender aí o que eu tô falando. Gente, eu amo doce. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou vidrada em doce, né? Mas hoje eu falei, não, vou levar uma receita diferente, uma receita versátil e, claro, salgada. Eu vou fazer até uns biscoitos depois pra vocês, salgados, porque tem biscoito de fubá, tem uns biscoitinhos assim muito gostosos que a gente sabe fazer. Ó, ela não está uma massa ainda lisa, está grudando na minha mão, porque não deu os 10 minutos, né? Então a gente precisa respeitar o tempo dos 10 minutos. Vamos ver. Ó, ela já tá elástica, tá vendo? Já tá mais lisa.
fica meio melecadinha mesmo. Depois ela vai soltando. Gente, enquanto eu tô sovando aqui a minha massa, vou falar um pouquinho com vocês da minha história, né? Algumas pessoas já conhecem, mas eu acho interessante estar compartilhando, porque sempre tem gente nova vendo os nossos vídeos, né? Eu comecei a trabalhar com cestas depois de tentar voltar pro CLT. Foi pandemia, né? Eu trabalhei com personalizados, trabalhei com sublimação. Deu super certo na pandemia, arrasei. Foi, assim, um desafio muito legal, muito bacana. Momento de dor. Eu acabei, assim, conseguindo levar um pouco de alegria, né, pras pessoas, porque eu fazia muita festa na caixa e foi, assim, um sucesso. Só que passou a pandemia, acabou, todo mundo voltou, né, pra sua rotina normal, graças a Deus. E aí eu me peguei pensando o que fazer. Tentei ir pro CLT, tentei voltar pra rua, tentei trabalhar em empresa, mas além do salário ser muito baixo, você fica naquela dependência, sabe, de chefe, tem que ficar dando satisfação, tudo que você precisa fazer, você tem que ficar falando, aguentando caras e bocas, né? E assim, aquela coisa limitada, regrada, você não ter seus horários, você não ter a sua liberdade, gente, isso pra mim me mata. E daí eu comecei a pedir pra Deus me dar uma direção, porque eu precisava trabalhar, lógico, né? A gente precisa ocupar a nossa mente. Mulher, eu acredito que ela é muito produtiva, pelo menos eu. Então, né, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E aí, eu, em oração, buscando, pedi uma direção e fui presenteada com uma cesta. E eu amei, né? Amei, me encantei, porque cestas personalizadas assim, do jeito que que eu ganhei e que eu comecei a desenvolver, maravilhosas, né? É assim, um presente que eu acho que vale muito a pena, que você já dá o início ali no dia daquela pessoa, de uma forma muito especial, onde você já leva toda emoção, toda demonstração de carinho, porque as cestas, gente, ela vai completamente personalizada com a carinha do presenteado, né? Com a carinha daquela pessoa que você tá ali querendo homenagear, querendo levar, né, um pouco de amor, mostrar, assim, o seu carinho, o seu respeito, né? Então, assim, você quando trabalha com isso, você consegue levar para a pessoa uma emoção, né, que você não tem tamanho do que é essa emoção. Quando eu comecei a trabalhar com cestas, eu comecei a trabalhar porque eu queria uma profissão. Eu queria fazer algo para ganhar dinheiro. Gente, mas tomou uma proporção tão grande, foi uma situação assim que me encantou, vendo o encantamento das pessoas, né, dos meus clientes, quando as pessoas recebiam, eram vídeos que me mandavam, mensagens, era, Fabi, você arrasa, sabe, assim, era uma alegria, era emoção. Eu tenho um vídeo guardado até hoje, de uma pessoa muito especial, por sinal, eu não a conheço até hoje, mas ela se tornou, assim, uma pessoa especial pra mim devido ao momento, à situação, né, e assim, isso me marcou demais. E levar essa emoção através do nosso trabalho, gente, não tem preço, né? Então eu estava passando por uma situação difícil, sem trabalho, mulher sem dinheiro fica louca, e precisava de uma saída, precisava de uma solução, eu precisava de uma direção. E nisso, o que eu fiz? Fui encarar a oportunidade que bateu na minha porta de fazer cestas. Foi a melhor decisão da minha vida, né? A minha vida, ela se transformou verdadeiramente, mudou da noite pro dia. Não vou dizer pra vocês que é fácil, mas assim, é transformador em todos os sentidos, né? Você levar um aconchego, amor, carinho, você fazer daquele dia, que já é um dia especial, ainda mais especial, não tem preço, gente, não tem preço. E aí, vendo tudo isso, eu fui desenvolvendo técnicas, eu fui fazendo cursos, eu fui aprendendo, eu fui me aperfeiçoando. E é algo que, assim, te motiva a cada vez mais você querer produzir coisas diferentes. Então, assim, me trouxe uma mudança de vida tremenda. Foi algo, assim, muito legal. Eu pude viver um momento muito bacana. E não vou, assim, dizer pra vocês que quando a gente não tem um caminho, quando a gente não conhece, quando a gente não sabe por onde começar, que é fácil. E diante dessa minha dificuldade inicial, né, desse momento que eu passei ali de dificuldade para montar um catálogo, para saber direitinho quais os produtos que a gente colocava, a quantidade, né, eu dei uma quebrada de cabeça ali. Porque não tem muita explicação, né? Hoje em dia a internet tá mais moderna, essa inteligência artificial aí já dá uma grande ajuda pra gente, certeza, mas
não é igual você ter um material onde você tem muitas dicas, um conteúdo completo, para você poder ter mais informações, ter mais noção, ter mais ideias, dicas de onde você consegue encontrar os seus produtos, o material, né? Como que você pode estar montando uma cesta sem você ter um prejuízo. Então, o que que aconteceu com a minha dificuldade e vendo que seria muito bacana ajudar outras pessoas passarem, né, por essa situação, mas de uma forma mais leve. No caso, eu tenho pessoas assim conhecidas que sempre estão à procura, né, de uma nova oportunidade, de um novo começo, de uma nova direção. Estão passando por situações difíceis, querendo um trabalho em casa, né, justamente por querer participar mais da vida dos filhos, cuidar dos filhos. Gente, é tão assim, insatisfatório, né? É tão chato quando a gente trabalha, a gente se dedica, a gente se esforça e não temos reconhecimento. E daí a gente precisa sair, a gente precisa resolver algum problema, tem que ficar, sabe, pedindo, como se assim a gente, né, nossa, estivesse fazendo coisa errada, a gente se sente até mal. E não tem coisa melhor nessa vida, gente, de verdade, do que a gente ter a nossa liberdade, do que a gente conseguir controlar a nossa agenda, do que a gente conseguir cumprir com os nossos próprios. Sabe, a gente tem ali nosso dia livre, sabe? Se aparecer algum imprevisto, larga tudo, vai, resolve e depois volta. Não tem coisa melhor, né? Então, eu acho que essas coisas, assim, faz toda a diferença, né? Essas situações da liberdade, de você conseguir ter um controle ali na vida, né, financeira, no seu trabalho, isso faz toda a diferença. E aí, o que eu fiz pensando nessa situação do meu início, eu desenvolvi um e-book de cestas lucrativas, com tudo o que eu aprendi, com todas as informações necessárias para você que não sabe nada, que vai começar do zero, que quer começar do zero, para você que está preocupada, desesperada, precisando de um início de alguma coisa, que quer empreender, que quer, sabe, tomar um rumo, tá aí cheio de boleto para pagar. Gente, eu tenho assim, a total certeza que se vocês seguirem as instruções desse e-book passo a passo, se vocês realmente, né, se derem essa oportunidade, vocês não vão se arrepender. No e-book, ele tá, assim, muito completo. Esse e-book, ele tá muito detalhado. Então, eu tenho certeza que se vocês comprarem, vocês vão, assim, conseguir montar perfeitamente uma cesta, e eu tenho certeza que vocês assim vão se surpreender, assim como eu me surpreendi. E vocês vão, sabe, conseguir assim ter informações de venda. Gente, olha minha luva, vou ter que trocar. Vocês vão ter, vocês vão saber, né, dicas, vão ter dicas de como vender. Vocês terão dicas de como de planilhas, né, de como vocês colocarem ali a precificação certa. Vocês vão ter brindes, né. Enfim, tá recheado de coisas boas. Tem bônus de cintas, que a gente chama de cinta, aquelas fitinhas que a gente coloca pra poder, nos pãezinhos, né, nos bolinhos, com mensagens. Então, aquilo a gente chama de cintas decoradas no tema, com mensagens super bacanas. Então, eu fiz os moldes para vocês dessas cintas, fiz o molde dos potinhos, para vocês também colocarem nos potinhos, né, personalizarem os potinhos, dizendo o que é cada potinho. Bom, gente, a massa já está pronta. Agora ela já não tá mais grudando, ó, tá vendo? Acho que dá pra perceber, olha a minha mão, né, que já tá bem melhor. Uma massa lisa, tá vendo? Realmente no ponto aonde precisava chegar, né? Ó, puxenta, elástica, né? E lisinha e não está mais grudando na mão. Então, assim, tem algumas situações que a gente teria que ter colocado farinha, mas como vocês, né, acompanharam, assim, tem que fazer exatamente uns 10, dependendo do tempo, até um pouquinho mais do que 10 minutos, ficar sovando para que ela possa chegar no ponto certo. Senão a gente coloca muita farinha, pode endurecer, né? Não fica legal. Mas é isso, então, massa pronta, finalizada. O que a gente vai fazer agora? Cobrir essa bacia. Você tem duas opções. Cobrir com um pano úmido, para que a massa não resseque, né? E ela não fique craquelada e danifique, pra gente poder assar o nosso pãozinho depois. Ou você pode colocar um papel filme, só que você dá uma untada nele com azeite, né? Uma leve untadinha, aonde ele vai entrar em contato com a massa, porque essa massa ela vai crescer. Então agora a gente vai ter que cobrir e deixar ela descansar por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia.
Hoje não tá um tempo muito quente, então pode ser que demore um pouco mais, tá? Então vocês precisam observar essas dicas e fazerem na casa de vocês conforme o tempo, conforme o calor, a umidade, né? Seguirem direitinho passo a passo, porque com certeza vocês vão arrasar e vai dar super certo. Então, eu já volto com a minha massa pra vocês pronta aí, no ponto pra gente modelar nas nossas forminhas e poder assar e se deliciar. Já volto. Tem esses paninhos que eles não soltam pelo, você umedece esse pano, né? Praticamente molha, e aí vocês forram a bandeja com ele. E aí vocês podem estar pegando um outro pano e colocando por cima. Aí vocês fazem ao contrário. Aonde ficou essa sobrinha, né, deixa pro ladinho caidinho assim. E esse daqui vocês colocam ao contrário, aonde ficou o paninho mais curtinho. Pra poder ele ficar bem, né, vocês conferem pra ver se ele não caiu, se ele tá ajustadinho. E aí vocês esperam o prazo certo pra massa crescer. E essa massa, ela vai, em 1 hora e meia, ela vai transbordar, né? Transbordar. E já volto com vocês pra gente poder dar continuidade no nosso pãozinho, na nossa focaccia, que vocês vão amar. Tá bom? Já volto. Vamos lá agora dar continuidade. Deixei mais um pouquinho aqui a minha massa descansando. Eu fui preparar o meu alecrim, o meu manjericão e o meu tomatinho. O tomatinho cereja, tá vendo? Então, agora a gente vai fazer, vai modelar. Primeiro a gente vai untar as assadeiras. Olha aqui a minha assadeira de coração. Eu não sei como que vai ficar, gente, porque ele tem esse formatinho aqui no fundo, tá vendo? Vai ficar um buraquinho e a gente vai forrar com tomatinhos. Então, a gente tem que untar com azeite. Aí vocês dão uma espirradinha com um pincelzinho. Espalha bem, né? Porque o interessante é colocar bastante nas bordas, né? Tá vendo? Qualquer forma que vocês forem usar, vocês espalhem bastante nas bordinhas. Mas meleca mesmo, pra não ter problema de grudar, né? Ela já voltou ao normal, ela tinha ficado meio seca, né, ressecada em cima, como eu disse, que não pode deixar sem pano ou, né, aberto, ou pano seco, tem que pôr ou um filme, né, um plástico filme ou um paninho úmido, para não acontecer isso. A gente vai pegar um pedacinho dessa massa. Nós vamos modelar com as pontas dos dedos, fazendo buraquinhos. Vocês não podem colocar muito, tem que preencher a forma, mas vocês precisam, né, ir modelando assim, apertando mesmo, fazendo buraquinhos com as pontas do dedo. Aí, o que a gente vai fazer? Ai, que barulho. Modele bem, tá vendo? Aí, a gente vai colocar os nossos... Antes, deixa eu dar uma borrifadinha aqui com um pouquinho de azeite. Vou dar uma espalhadinha. Na verdade, vocês podem usar um regadorzinho, tá? Pra ficar mais úmida a massa, mais... Dar aquela, né? Dar mais uma apertadinha. Aí, agora sim, o que a gente vai fazer? Decorar com os nossos tomatinhos. Tenta colocar aí uns pedacinhos menores, que não sejam tão com o nosso manjericão. Eu não sei se apareceu pra vocês aí na filmagem. Eu esqueci desse detalhe de pôr pertinho uma folhinha de manjericão. E agora a gente vai pegar umas folhinhas soltas de alecrim e dar aquele toque caprichado, salpicando. Vocês separam, né, o alecrim para ele ficar mais bonitinho, espalhadinho, sem fazer os... Vai dando uma decoradinha. Fora o aroma, né?
Nossa, gente, fica um aroma, assim, incrível. E é sobre isso, é o cuidado que a gente tem, né? Então, imagina, quando assar, como que não vai ficar lindo, né? Não ficou lindo, gente? Então, agora, ó, eu vou salpicar bem pouquinho, umas pedrinhas de sal grosso. Tá vendo? Olha que delícia. E aí vocês têm que deixar descansando por 20 minutos. De 20 a 30 minutos. A gente deixa descansando essa massa. Como eu vou assar na air fryer, então eu já vou colocando aqui na minha bandeja. E já vai descansando ali, certo? Olha, gente, eu finalizei. Ó, como que vai crescendo, tá vendo? Ela vai crescendo novamente. Por isso que a gente tem que deixar por 20 a 30 minutos, mais ou menos, né? Claro que os primeiros, eles vão ficar mais gordinhos, mais inchadinhos do que os que a gente for fazendo por último. Mas você deixa até quando eles todos estiverem próximo, mais ou menos, tentar chegar, porque nunca vai ficar igual, né? Mas aí, quando crescer um pouquinho os últimos que eu tô fazendo, se vocês forem fazer, né? Aí vocês já podem colocar pra assar, certo? Mas é de 20 a 30 minutos descansando. E eu já vou voltar com vocês pra poder mostrar essa parte final aí. Eu vou deixar aqui, enquanto isso a gente vai falando, eu vou organizando a minha bancada, só pra finalizar esse assunto com vocês. Então, foi muito mais fácil, né, eu tentar sair do CLT, empreender novamente, pra poder ter essa minha liberdade e ficar com uma vida mais livre, né? Quando a gente chega numa certa idade, eu acho que a gente já não consegue mais tolerar muitas coisas, né? E se você ainda faz aquilo que você gosta, né? Se você tá dentro daquilo que você sonhou, que você desejou, eu acho que se torna mais leve, é gostoso, você se torna uma pessoa realizada, ainda que você tenha que cumprir horários, que você tenha chefe, mas você tá dentro daquilo que você escolheu pro seu futuro, né? No meu caso, eu não tava na minha área, então eu não tava seguindo algo que tava me fazendo bem. Tentei diversas coisas, mas me encontrei nas cestas. Porém, quando eu iniciei, era tudo muito difícil, precificação, a quantidade, os produtos, as coisas que eu colocava, como que eu ia montar, o que fazia parte, porque você não é simplesmente você pegar um pão qualquer, não é simplesmente você pegar um suco qualquer, né? Não é simplesmente você pegar o produto que você acha, não, você tem que ter uma harmonização, você tem que ver o que combina com o que, né? O queijo, por exemplo, qual tipo de queijo que é ideal você colocar ali na montagem daquela cesta, o que combina com queijo, uma geleia, de repente o mel, né? É isso tudo que você tem que ter uma ideia, uma noção, um preparo. Ah, vai chocolate numa cesta de frios? Vai chocolate numa cesta de café da manhã? Então essas coisas, quando você não tem ideia nenhuma, você se perde, né? Então, como eu disse no início, foi um trabalho, foi uma procura de uma experiência para ganhar dinheiro. Mas quando eu comecei a trabalhar e comecei a me envolver e ver o retorno que isso estava me dando, não só financeiramente, mas no meu emocional, ver a alegria das pessoas, ver a gratidão, né, colocar todo o meu amor, porque tudo, gente, que eu fazia, era cada detalhe, eu colocava muito amor, né, então eu me dediquei demais, então assim, eu vi um retorno muito legal. Porém, as minhas mensagens eu tenho muito poucas, porque eu apagava, não imaginava que hoje eu fosse ter essa necessidade de colocar pra vocês esses depoimentos que faz parte, que são legais, mas eu, graças a Deus, assim, recebi bastante elogios, né? Eu vou ver quais que eu ainda tenho, porque eu sei que tem algumas coisas, pra ver se eu consigo arrumar essas mensagens e até compartilhar com vocês, porque eu acho que isso é um incentivo, né? Pra quem de repente tá aí assistindo meu vídeo, querendo começar a trabalhar com alguma coisa e não tem coragem, tá desanimada, né? Não acredita, muitas vezes não está acreditando no meu trabalho, não está acreditando no meu e-book, não está acreditando que essa profissão de empreender na sua casa, de trabalhar com cestas personalizadas, com biscoitos, te trazem, né, um retorno. Traz sim. Eu estava vendo ontem no Instagram a publicação de uma moça. Essa moça começou também, igual eu, procurando uma oportunidade. Ela não tinha experiência nenhuma. Só que o que aconteceu? Ela fez um curso e ela super se destacou. Essa moça tem mais de 220, como que eu posso dizer?
ela cresceu de uma forma, 220 mil destaques, alguma coisa assim, ela já foi premiada, ela já participou de grandes eventos, né, já prestou serviço para grandes empresas, fazendo mesas, né, montadas com frios, com tábuas de frios. Então, assim, ela chegou num lugar top. Por quê? Porque ela soube fazer, ela soube ir para a internet, né, e ela foi prestar serviço para grandes empresas, coisa que eu não tive coragem. Mas por quê? Porque eu não tinha uma saúde, não tenho ainda uma saúde 100%, né? Então, assim, diante de ter muita dor no corpo, de ter os joelhos, que isso não é segredo para ninguém ainda, com sensibilidades, né? Eu tive sempre um pouco com o pé atrás, assim, né? E muitos sabem que meu esposo é cadeirante também, então, para ele me ajudar fica mais complicado. Então, para você carregar, montar, estar diante de um evento grande desse, você precisa estar muito bem preparada. Só sei que essa moça cresceu, essa moça chegou num lugar onde mudou a vida dela, entendeu? Mudou a história de vida dela. Então, gente, cada um tem um destino certo. Cada um tem já algo preparado, né? E assim como eu arrisquei e deu certo, vocês também podem arriscar e pode dar muito certo. O que a gente precisa ter é coragem, fé e conseguir encarar os novos desafios acreditando que a gente pode chegar lá também. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. Eu preparei esse e-book para vocês justamente para que vocês não fiquem tão perdidas como eu fiquei, para que vocês não percam, não tenham prejuízo, né? Porque é difícil quando a gente não sabe, não tem ideia de como colocar um preço. Nos cursos que eu fiz, a maioria das pessoas perguntavam, mas qual é o valor pra gente ter uma ideia? Porque eu não sei precificar. E, gente, não adianta eu pegar o meu catálogo que eu vendia, colocar o meu preço e falar, vendem por isso. Não adianta, porque cada região tem o seu valor, cada produto em supermercado tem o seu valor. Então, o meu gasto na minha cidade, na região onde eu moro, com certeza vai ser diferente da região de vocês. Então, vocês precisam aprender a precificar. E no meu e-book, além de eu ensinar também como precifica, eu dou muitas dicas, eu dou todas as informações possíveis para vocês alcançarem, né, esse sucesso extraordinário. E também muitas dicas de como vender, os lugares para vender. Vocês conseguem fazer por consignação, vocês conseguem, assim, divulgar não só as cestas, né, mas eu também já tô aqui querendo puxar a brecha para os biscoitos, porque eu também faço, né, eu fiz também o e-book de biscoito, também faço biscoitos. E também são duas oportunidades incríveis que mudam vidas. Se vocês se dedicarem, se vocês buscarem, se esforçarem, vocês conseguem. Assim como eu consegui, né? Então hoje eu fiz esse e-book pensando em vocês também. Eu tenho um retorno mínimo. Claro que eu trabalhar com as cestas me traz muito mais lucro, né? Do que o e-book. Mas eu pensei em vocês que também possam ter esse desejo, essa necessidade, podem estar passando por uma dificuldade. É uma área, é um trabalho, é um começo que vocês não precisam de grande investimento. Vocês podem começar muitas vezes com o mais simples, né? Aquelas caixinhas de craft. Vocês conseguem bolar alguma coisinha ali que encanta do mesmo jeito. Faz um laço, sabe? A embalagem, a finalização também conta muito. Só o capricho, o carinho, né, a dedicação, as pessoas já notam isso, né? Então, se vocês fizerem bem feito, fizerem com carinho, com amor, eu tenho certeza que vai dar muito certo, né? Então, assim, quem tiver vontade, quem sentir no coração, adquirem o e-book. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vocês vão adorar, vai valer muito a pena. E não é só um e-book, além de dicas de como preparar, de como montar, quais as opções de cestas, tudo sobre todas as cestas principais, café da manhã, cesta gourmet, crazy food, happy hour, né, o que é charcutaria. Eu explico muitas coisas pra vocês e vocês têm vários bônus, né, muitos bônus. Eu disponibilizei para vocês todas as tags, as cintas que eu uso para poder fazer a decoração final, que essas cintas, elas têm mensagens que isso faz toda a diferença. Até a cinta da florzinha, né, da suculenta, porque ou eu coloco uma suculenta, ou eu coloco uma orquídea, isso também vai muito da criatividade de vocês, mas eu também disponibilizei o meu pombo correio, que é o meu destaque, eu também disponibilizei para vocês o molde dele. Então, assim, vocês vão ter muitos bônus, né? Comprando esse e-book, vocês têm um monte de bônus, vocês conseguem ter esse monte de brinde aí, essas coisas legais, que com certeza vão agregar muito para vocês, né? E é isso, gente, então... Não tenham medo de investir em vocês, não tenham medo de dar um início, né? Porque quando a gente passa por cima dos medos, a gente alcança, né? Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, eu ainda tenho muita insegurança, eu tenho muita dificuldade em muitas coisas, mas eu tô a cada dia passando por cima deles e indo, né? E é o que eu estou fazendo aqui hoje, é já um grande desafio, né? Então, assim, eu nunca me imaginei estar diante de uma câmera, podendo falar algo do meu coração pra vocês, e ainda mais me expondo desse jeito, nossa, nunca na vida, né? Eu, pra mim, assim, não nasci pra isso, mas estou aqui, enfrentando os meus desafios, passando por cima dos meus medos,
e vivendo um dia após o outro. E eu creio, né, que já deu muito certo. E com vocês pode acontecer a mesma coisa, né? Pode acontecer da mesma maneira. Então, é isso, gente. Eu finalizei aqui o meu pão, vou esperar descansar e eu volto com vocês. Eu vou colocar para assar em forno 180 graus. E eles finalizando, eu volto aqui novamente para mostrar o resultado final. Eu tenho certeza que vai ficar um charme, um encanto. E um beijo para vocês e até daqui a pouco. Oiê, voltei. Eu vou colocar o meu pão na air fry, né? Que é o meu forno. Vocês podem observar que os primeiros, eles estão mais, tipo, crescerão mais. Eu vou colocar assim mesmo. Vamos ver como que vai dar o resultado. Porque eu esperei de 20 a 30 minutos pra gente poder assar. Então eu vou colocar pra assar e quando finalizar eu venho mostrar pra vocês. Vamos lá? Normalmente em forno convencional é de aquecido a 200 graus a 25 a 30 minutos, tá? Aqui é um valor diferente. Eu acho que eu vou colocar embaixo. Eu tô com medo dele crescer muito. Então, vamos ver. Nem coloquei, já vem o cheirinho do manjericão, né? Então, é isso, gente. E já volto novamente. Ai, aconteceu o episódio aqui, né? Deu certo, ficou uma graça, porém, como eu nunca tinha feito na forminha de coração, então eu vim, desenformei, eu fiquei com receio de quando eu fosse desenformar, não desse certo, grudasse, quebrasse, não, né, nunca tinha feito, então eu fiquei, por mais que a gente passe bastante o azeite, mas pode acontecer. Então eu vim, desenformei e ficou linda. E o que eu queria fazer, a intenção era justamente decorar a parte do buraquinho do coração. Vocês vão entender que eu vou pegar agora do forno e aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu já decorei, já finalizei pra apresentar aqui eles assadinhos, prontinhos e já finalizado do jeitinho que eu queria, né? Então, olha aqui que lindeza que ficou. Meus corações de focaccia para o dia dos namorados. Ficou uma graça. Depois eu vou tirar foto, fazer um videozinho para colocar para vocês mais de perto a imagem. Mas eu acredito que, assim, ficou lindo, ficou uma graça. Eu tenho certeza que quem fizer e usar da forma como que eu coloquei aqui na forminha de coração vai encantar de qualquer jeito. Então deu super certo, eu vou desenformar e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha que graça, gente, dá até pra ver o salzinho grosso. Tá vendo? Que incrível. Ah, eu amei, deu super certo. Agora, vamos provar. Agora, vamos tirar a nossa prova dos 9. Ai, gente, agora vamos pro resultado final. Será que ficou bom? Vou cortar, vou provar e vamos ver, né, o que vai dar. Vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui que tá menorzinho. Ai, que dó, tá tão bonitinho. Ó, crocante. Isso é sinal de que ficou bem assadinho. Ai, gente, deu super certo. Só pelo toque, pela maciez, pela crocância, muito certo. Podia ter pego uma manteiguinha, um creme cheese que eu amo, mas vamos assim mesmo, né? Porque daí eu vou sentir melhor o gostinho da massa. Gente, ficou incrível. Olha, eu deixei, tá vendo, ó, os tomatinhos embaixo, não tirei, porque daí dá mais sabor, né? Mas está maravilhoso. Isso aqui com uma manteiguinha, gente, na verdade, sou apaixonada pelos dois, a manteiga ou o creme cheese. Então, qualquer um daria super certo. Ai, eu vou comer, tá? Fiquem aí com vontade. E se vocês quiserem, façam. Gente, adorei. Obrigada por estar aqui comigo até agora. E amei, amei, amei mais uma receitinha que eu trago aí nova pra vocês. Que vocês possam usar
muito aí para qualquer ocasião. Pensa que é obra-prima, olha que arte maravilhosa, que obra de arte maravilhosa que vocês podem fazer, que vocês podem encantar. E vai, o parceiro que é bacana, merece, né? Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação. Então é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez. E fiquem com Deus, beijos no coração, que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima!